sentir melhor, né? Ou para você mostrar para uma falsa visão de você, né? Porque é Uhum, isso, né? Porque é uhum, isso, né? E é isso que você vê no cotidiano, não é só numa academia, você vê isso no cotidiano, né? uhum. Uma falta de relação consigo mesmo, né? Professor, aproveitando esse gancho de falta de relação consigo mesmo, né? Esses dias uma pessoa me trouxe uma situação de conflitos de relacionamentos e tudo mais, que é uma coisa que a gente vê muito comum e que depois se converte em música sertaneja. É, adoro. Como que a gente pode pensar, né, com base na psicanálise, a questão das rejeições nos relacionamentos, como que a pessoa pode superar uma rejeição? O que que a psicanálise fala sobre isso? Sobre términos de relacionamentos, conflitos amorosos, desilusões? O que que a gente pode pensar a partir disso daí? Bom, em primeiro lugar, né, relações são estruturas muito complicadas, né? Você, a princípio, vai partir de um vínculo com alguém que você conhece muito pouco, você vai conhecer aos poucos, e eu não tenho certeza se um dia você conhece o outro profundamente, né? Porque eu não acho nem que a gente se conhece completamente. Hum, Então, como é que, se eu não consigo sequer me conhecer, como é que eu espero conhecer o outro profundamente? Eh, Em segundo lugar, a gente tem que pensar que as coisas mudam na vida. O tempo passa e as prioridades das pessoas mudam e os desejos das pessoas também mudam. Então, se eu não tenho uma relação de contínuo contato com o outro, de conversas, de diálogo, de abertura, de expressar exatamente como eu me sinto, que o outro também possa expressar como ele se sente, vai ser muito provável que essa relação não funcione. Porque a gente, num determinado momento, cada um vai para um caminho. E aí não tem como eu voltar a ter alguma coisa em comum com a pessoa, porque a gente se separou, cada um foi para um canto, né. Que é isso que acontece. Então, do ponto de vista social, né, se você pensar, antigamente, nas sociedades mais 40, 50 anos atrás, você tinha um processo de conhecimento, né. uhum, Eu namorava alguém por um tempo, depois de algum tempo eu ia conhecer a família dessa pessoa, aí eu ficava noivo por algum tempo, depois eu me casava. Isso evitava problemas? Não. Porém, me dava muito mais conhecimento daquela pessoa, porque eu ia conviver com ela. Depois eu uhum, ia conviver com a família dela. "Ah, mas eu não casei com a família". Casou sim. hum. Por que que você casou sim? Porque aquela pessoa viveu naquele núcleo familiar e introjetou as pessoas que estão lá dentro. Então, é quase que inevitável que você, eh, depois de muitos anos, comece a parecer com um genitor seu, com sua mãe, com seu pai, Então essa né. história de que, a forma como talvez a pessoa trata a família também pode se refletir no relacionamento. Então, Uhum. daria para pensar um pouco nisso também, nesse sentido também. Também, também. Ó, por exemplo, como é que eu, eh, qual a prioridade que essa pessoa tem? Se eu convivo com essa pessoa na família e percebo que ela é fixada numa relação materna, né, e ela não toma atitude nenhuma que não seja alguma coisa que a mãe, eh exige dela ou que manipula. Então eu tenho que começar a pensar: "Tá, mas eu amo. Será que esse amor que eu sinto por essa pessoa é suficiente para fazer com que eu fique com ela, mesmo sabendo que ela não vai mudar por minha causa?" Porque há uma ilusão romântica de que o outro vai mudar depois que ficar comigo. Não vai não. Se mudar vai ser para pior. Vai piorar, entendeu? Porque aí tá com um relacionamento seguro, confortável, e aí vai expor aquilo que é. O fato é que as relações tendem a se desorganizar, porque nós temos uma fantasia de uma relação hollywoodiana, né, de que Uhum. as pessoas vão se casar e ser felizes e ter filhos, e ter uma casa bonitinha com jardinzinho, com cerquinho, com o cachorro, pulando no quintal, entendeu. Mas isso não acontece na maior parte das vezes, porque as pessoas têm dor, as pessoas têm sofrimento, as pessoas têm
perdem emprego, ficam doentes, perdem pessoas da família, conseguem sobreviver a acidentes, né, sei lá, então doenças. E eu acho que essas coisas, elas são teste de realidade. E as relações, se elas não se baseiam no processo de realidade, elas ficam como a Françoise Doutor dizia, né, uma paixão é uma doença que nem gripe, você tem que se curar. Porque a hora que você se cura da paixão, e é fisicamente objetivo, quando a gente ensina psicologia das emoções, as mudanças fisiológicas nos estados emocionais, quando eu estou afetado por alguma emoção, a minha pupila dilata, ou seja, eu fico cego. Então, eu estou cego de amor, é verdade, como eu estou cego de raiva. Hum, Então, o amor é cego, é verdade. Você está com a pupila tão dilatada que você não enxerga o outro, como ele é de fato. As pessoas estão dizendo, viu, ele não é assim, viu, ela é desse jeito. Você não enxerga porque você está lá amando, com a sua pupila dilatada, você não enxerga a realidade. você se Então, quando encanta. ela volta ao normal, quando ela volta ao normal, que você vê aquela pessoa na sua frente, fala: "Nossa, quem é essa?". A pessoa se encanta pela imagem que ela cria do outro ali, É, não ele como é. na essência, não no que ele de fato. Não, o Laing, que era um antipsiquiatra inglês, ele tem um livro dele muito interessante chamado Laços, né, de fato em inglês chama-se Nós, né, Uhum. nó de nó, né, tem um nó, Aham. e a gente traduziu bonito por laços em português, né. E ele diz assim que quando 2 pessoas se relacionam, elas se relacionam com as projeções que elas criam sobre o outro. Então, eu gosto do Joãozinho, né, e o Joãozinho gosta não go eu mas eu não gosto do Joãozinho, eu gosto da projeção que eu faço de uma pessoa, de um Joãozinho ideal. E o Joãozinho faz uma projeção de mim da pessoa ideal. E aí a gente começa a relacionar no nível idealizado, não no nível da realidade. Porque quando vem a realidade, né, as relações se deterioram, né. E aí você tem uma outra coisa muito curiosa do ponto de vista dos relacionamentos humanos, né. Como você estava dizendo, como que a gente lida com uma a perda da relação é uma perda, eu vou ter que lidar com isso como um luto, né. O outro se foi, levou partes minhas, porque como são relações projetivas, como eu projeto no outro coisas minhas, eu coloco minhas coisas no outro, ele vai embora e leva essas coisas que ficaram só que eu não tenho como eu posso devolver o ursinho de pelúcia, anel de noivado, Uhum. sapato, entendeu, carteira e tudo, mas eu não posso devolver partes minhas emocionais, afetivas que eu investi, que eu projetei no outro. O outro vai embora e leva esses pedaços meus. Por isso que a gente Hum. sofre, né. Hum. E tem gente que sofre tanto, que acha que aquilo é tão dele que ele tem que ser possessivo e eu mato o outro, porque onde se viu, né. Se ele não vai ficar Uhum. comigo, ele não vai ficar com ninguém. Né, porque aí eu já entro no nível absurdo da posse, né. Mas o que eu tenho que fazer é perceber que, sim, eu projetei no outro porque eu quis, Uhum. né. A relação aconteceu desse jeito, então agora eu tenho que rever isso e trabalhar com isso, né. E Porém hum, não, pode continuar. porém tem um outro nível mais complicado ainda, né. Muitas pessoas falam pra gente coisa assim: "Ah, eu tenho um dedo podre de relacionamento. Ah, eu só arrumo gente crápula, são porcaria". É verdade, por algumas razões muito claras. Hum. Ou você se acha uma porcaria igual, né, e porcaria só pode atrair porcaria, ou você tem uma questão complicada que você tem que se colocar no nível superior, então você vai entrar como uma pessoa que, vai ajudar o outro, então as pessoas procuram você por isso. Mas de fato, né, há uma questão de autoestima presente aí, né, que a gente já falou sobre isso. Ou seja, por que que eu não me gosto o suficiente para poder me vincular com gente que não gosta de mim e que está me usando, né. Então aquele ditado popular que cada panela tem uma tampa, é verdade, né. Agora, por que que eu só me envolvo com porcaria? Porque a sua panela continua a mesma. A tampa pode ser de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de plástico, de pano, de papel. As tampas que você coloca na sua panela são sempre iguais, porque a sua panela é igual. Então não é o outro que tem que mudar, é você que tem que mudar a sua panela para procurar outras tampas que vão encaixar direito, né, que não sejam essas daí. Então, a questão volta-se sempre para mim. Eu acho que, a psicoterapia, psicanalítica, eu acho que é uma psicoterapia, complicada, porque ela provoca a questão da angústia, né, a angústia é muito séria, porque ela vai sempre voltar para você. É você que é responsável pela sua vida.
É Uhum, você responsável por suas escolhas. Não coloca a culpa no seu marido, na sua filha, no seu filho, na sua avó, na sua mãe, viu? A responsabilidade é sua, você que tem que assumir tudo pra você. Então, se eu tenho um relacionamento que não funciona, o outro pode até ser que o outro seja doente, abusivo, coisa parecida, mas você está permitindo isso, então para, sai disso e vai procurar outra coisa na vida, né? Percebe? Então, é uma questão difícil, porque eu tenho que partir de uma autoanálise, uhum. né? Eu tenho que saber que eu é que estou atraindo situações parecidas com essa, né? Por quê? Porque elas, de alguma forma, eu preciso delas. Eu tenho ganhos com elas, né? De alguma forma, essas coisas me me permitem algum tipo de ganho, que é: "Ah, olha, coitadinho de mim, sempre com gente", aí eu vou lá com meu amigo e toda vez ele me escuta, né: "Nossa, não, você vai achar alguém bom um dia, pode ter ah, então, olha só que tristeza, blá 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 blá", né. Eu me coloco na posição dessa vítima sofredora, né, que de uma certa maneira traz algum ganho, né. Mesmo Pode nesse sofrimento, então, a é um pessoa sofrimento, pode conseguir algum né. tipo de ganho. As pessoas gostam, tem muita gente que floresce no sofrimento, né. Como assim? Porque, ué, elas optam por viver sofrendo, né, optam por sempre se colocar em situações de sofrimento. Você tá na terapia, você fala: "Viu, de novo", né, você percebe o que você tá fazendo. "É, eu tô fazendo a mesma coisa". Esses dias um paciente me falou sobre isso, sabe, que ele tinha uma relação muito complicada com uma questão, complicada do ponto de vista do ele sempre se envolvia com mulheres com as quais ele precisaria estar na posição do provedor, Tá. né. Geralmente mulheres muito bonitas, né, mas que eram, eh, incapazes de cuidar delas mesmas, né, e que usavam ele. Então ele teve Uhum, um relacionamento durante muito tempo, inclusive com nível socioeconômico diferente, porque ele veio de uma família muito humilde, mas conseguiu fazer muitas coisas por ele mesmo, e as pessoas falavam pra ele assim: "Nossa, você é um cara feio, como é que você tá com uma menina tão bonita?", né. E ele Mas ela dependia dele. E aí eles romperam com a relação, né, romperam. Depois de muito tempo, e ele percebeu que ela estava usando e rompeu. Manteve um pouco de contato ainda até o dia que ela arrumou outro namorado, aí ele teve que confrontar, que ele perdeu mesmo, que não tinha mais jeito. E esses dias ele estava me contando que ele estava conversando com uma outra moça. E a moça complicadíssima, complicadíssima, muito bonita também, né. Mas, com uma criança e ela disse que é depressiva, que toma medicação, que tinha tomado medica eu falei pra ele assim: "Você percebe que você está com todos os seus relacionamentos, todos, você se coloca não na posição de um homem, se coloca na posição de um pai. uhum, Você se coloca na posição do pai dessas mulheres. E aí o problema dele está vinculado à própria relação dele com o pai, que abandonou a família, que era uma pessoa, um alcoolista violento. Então, é como se ele tivesse colocado nessa posição, né, de cuidar dos outros, das mulheres, como ele achava que a mãe dele devia ser cuidada, percebe? Né? uhum, E é um cuidado que, ele não pode, percebe? Não é possível ele oferecer para uma mulher, porque não é isso que a gente tem que oferecer no relacionamento. A mulher já tem pai, o homem já tem pai e tem mãe. Eu não posso ser mãe e pai do meu companheiro, da minha companheira. Eu tenho que ser companheiro e companheira, né. Então isso é por isso que a gente percebe, mas ele tinha ganhos com isso. Elas uhum, ficavam com ele, ele tinha a fantasia de que elas estavam, com ele porque elas gostavam dele, mas não, ou que ela gostava, mas não era, estava usando, uhum. né. Então aí o sofrimento é maior, né. Eu fui usado, eu fui de novo. E aí eu falei pra ele: "Ó, presta atenção com essa daí, né". Ou Ele falou: "Não, tem seja, que romper com isso", no né. nos próprios nesses próprios envolvimentos afetivos, às vezes a pessoa, de forma inconsciente, claro, ela pode estar tentando resolver conflitos, assim, com os pais, com família, com figuras de autoridade, É, assim. a gente sempre tenta resolver conflitos, né,
com as relações, nas relações, né? Hum, Ou seja, todos, como eu disse, todos os nossos vínculos são vínculos projetivos, né? A gente sempre coloca alguma coisa da gente no outro e tá. o outro coloca na gente. É sempre assim, né? É impossível você se vincular com uma situação que não haja um pouco de projeção, né? Você tem um amigo que gosta de coisas parecidas, né? Ou seja, Uhum, você projeta nele algumas questões, né? E ele também responde a isso, né? tá. Agora, então a gente está sempre tentando, em alguma situação ou outra, resolver algum conflito, porém, o que eu estou dizendo é um pouco diferente. Eu estou dizendo que a gente tem que resolver o conflito a partir da gente, não do outro. Porque quando eu me relaciono com alguém, é como se o outro fosse me ajudar a resolver o meu conflito. Ele não vai. Aliás, ele não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Né? Ele não tem Uhum, obrigação. Quem tem que resolver o conflito sou eu. Né? O outro não tem obrigação alguma de ser, sabe? Não tem. Né? E eu acho que isso é importante a gente discutir, esclarecer, porque em qualquer nível, né? Às vezes você ouve, por exemplo, pais que não deixam a criança dormir no outro quarto, porque, não, porque tem que ficar comigo, eu tenho pena, porque ele. Viu? Você não tá uhum, com pena coisa nenhuma, você tá querendo manter seu filho do seu lado porque você tá precisando dele. Você tá estabelecendo uma relação simbiótica com ele, né? E tem algumas crianças muito intuitivas que falam pra gente: não é que eu não quero dormir com a minha mãe, é a minha mãe que não quer me deixar dormir sozinho. Ela uhum, que precisa de mim, eu não preciso dela. Eu já ouvi isso criança, né. Ou seja, a criança sabe que o problema não é dela, o problema é da mãe. Então a mãe que precisa procurar terapia, a mãe que precisa resolver, porque que ela precisa grudar a criança dela nela o tempo inteiro. Não uhum, precisa. Aliás, ela tem que dar autonomia para essa criança ir para o mundo. Então, percebe como os relacionamentos, eu tento resolver as minhas situações particulares colocando situações de relacionamento com outras pessoas, vivendo, situações com os outros que eu acho que vão resolver. uhum, Pode ser que elas vão resolver até certo ponto, uhum, mas elas não vão resolver a depois que, de repente, há uma ruptura, porque chega uma hora que o outro também, por alguma razão, né, que está se envolvendo com alguém como eu, ele começa também a se sentir incomodado. E aí ele percebe que aquilo não existe, aquele relacionamento não existe, né. certo. Então, se havia, eh, apesar de um tempo grande, ainda assim os relacionamentos não funcionavam, imagine hoje que você vai na balada, fica com alguém, no dia seguinte você já vai morar junto, Uhum, né. Você não sabe de nada dessa pessoa. Você não em terapia de casal, uma das coisas mais loucas que a gente percebe, o casal briga, porque o papel higiênico tá virado assim, não tá virado ao contrário. Né. Aí eu aperto a pasta no meio e tem que apertar embaixo, o outro quer. Ou eu lavo uma vez um casal me disse que eles brigavam porque o marido gostava de lavar a louça com sabão, e a mulher gostava de detergente, sabe, umas coisas absurdas. É isso que fazia briga? Não, isso é apenas um pedacinho de uma coisa que está muito por trás, de uhum, uma de uma completa incompatibilidade. Né. E que quando eu posso ser compatível, apesar de ser incompatível, se eu for adulto, então genital, né, suficiente para perceber que são problemas meus, eu não vou exigir do outro que ele seja do jeito que eu quero, porque o outro não precisa do jeito que eu quero, ele tem que ser do jeito que ele quer. E eu uhum, acho que talvez uma das maiores provas de afeto que você possa dar para o outro, é permitir que o outro seja exatamente do jeito que ele quiser ser, e se vocês conseguirem, né, uma situação que o vínculo vai ser, eh, compartilhado. Eu sempre digo, às vezes quando eu dava aula, eu falava para os alunos, eles ficavam tudo assim, né, achando que eu era o destruidor de vínculos, né. Porque eu falava assim: "Olha, se você ama o outro, é problema seu, né. O outro não tem nada com seu amor, nada. Se por um acaso ele amar você, você tá no lucro. Se não, meu caro ou minha cara, procure sua turma e vai procurar outra pessoa para amar". Agora, você ama o outro e o outro tem obrigação de reconhecer, de retribuir sua amor. Tem nada. Você ama porque você quis, né. Mas ele fez, você ouve, você enxergou sabe aquela coisa de adolescente? Eu amo aquele menino da minha classe", e você veja, né, ele passa todo dia na minha porta, lógico, ele estuda na mesma classe que você, tem que passar, não é? Verdade. Olha, ele passa na frente da minha casa, lógico, ele é seu vizinho de cima.
Ai, a gente vai no eu tô lá não sei aonde, eu tô no shopping, ele tá também. Uhum. Lógico, todos os adolescentes vão no shopping no mesmo dia, entendeu? Ele não Hum. tá lá por causa de você, A gente se né. esbarrou na fila do lanche, né? Pois é, Precisa né, só comer. tem isso, precisa, né. Então, assim, tudo é sinal daquilo que eu Uhum. acho que é um problema meu, mas é um problema meu, sou eu que gosto do outro. Então, a base das pessoas que têm essas coisas loucas, né, que o Lacan estudou na síndrome de Clérambault, que você invade o outro achando que tem uma fantasia que o outro ama você, ou que, né, ou que as pessoas sequestram, matam e essas coisas loucas que as pessoas fazem, né, e fazem stalking, né, um ficam seguindo o outro porque eu acho que o outro tem que reconhecer retribuir aquilo que é meu, o outro não tem nada com isso, Uhum. nada, nada, né. Se eu amasse tanto o outro assim, eu reconheceria que o amor é meu, e que ele pode não reconhecer, pronto, né. Ele Uhum. pode não retribuir, né, Uhum. pronto, né. Então assim, é difícil, né, quando você acha que que o outro tem Sim. que ser obrigação de retribuir aquilo que você sente, né. Sim. Professor, o senhor falou um pouco anterior sobre a pessoa mudar essa forma como ela se enxerga, né, e procurar fazer outras coisas, né? O que que seria talvez aí algumas alternativas? Porque assim, os amigos vão dizer assim, não, vamos sair, vamos conhecer gente Uhum. nova, vamos para um barzinho, vamos para a igreja, vamos para uma balada, vamos para uma festa, vamos não sei o quê. O que que seria então algumas alternativas, talvez de mudanças um pouco mais práticas para o cotidiano, vamos dizer assim, que as Hum. pessoas poderiam começar a pensar porque assim, elas querem, às vezes, as pessoas até querem se envolver em relações, mas por onde que seria interessante começar? Então, a base veja, se você for no barzinho, na igreja, na balada, você vai encontrar outra pessoa igualzinho, só mudou o nome e o endereço, mas é igual, porque seu vínculo é exatamente você procura pessoas do mesmo estilo, né. Agora, o que eu estou dizendo, eu sempre volto para a questão fundamental. Para você conseguir lidar com certas situações, com certas questões, você só vai conseguir fazer isso quando você fizer uma boa terapia. Tá. Não tem jeito de evitar. Você vai ter que passar por um processo psicoterápico, sabe. Com uma pessoa decente, competente, séria, mas você precisa de uma psicoterapia. Porque se você, eh qualquer coisa que você faça, envolve um nível de autoconhecimento que você não tem, Uhum, né. E mesmo que você tenha um autoconhecimento razoável, o que é meio difícil na maior parte das pessoas, você precisa de alguém externo, que é um psicoterapeuta, que indique para você o que denuncie para você aquelas coisas que você está vivendo, tá. né, e que você não consegue esses esquemas de vida, essas estruturas de organização de relacionamentos que você sempre teima em repetir. Amigo, eu sempre digo que amigo é legal, porque amigo fala o que você precisa, o que você quer ouvir. É legal. Amigo fala o que eu quero ouvir. Olha, você não pode ficar assim não, vamos no barzinho, você vai conhecer gente nova. Terapeuta fala o que você precisa ouvir, que nem sempre é muito bom, né. Nem sempre é muito bom. O terapeuta vai dizer para você: Uhum, "Olha, você é assim, meu caro. Você encontra gente assim por causa dessas suas características. Você tem que rever isso. Você tem que rever esse autoritarismo, esse controle, você tem que rever esse jeito de se colocar nas relações como fazendo o outro também sentir que você não serve nada e o outro serve muito, ou você, ao contrário, você se coloca como uma pessoa que vai controlar a vida do outro e aí ele fica dependente de você. Então, eu vou falar para o paciente aquilo que ele precisa ouvir. O amigo não fala isso, sabe por que não? Porque se o amigo começar a falar para você o que você precisa escutar, você parece amigo do outro, porque, né, eu não quero ouvir essas coisas. uhum, Eu não quero ouvir isso. Eu quero que o meu amigo me dê apoio. E é verdade, é para isso que o amigo serve, para te dar apoio. Porém, eh, eu preciso ouvir a verdade. E eu nem sempre estou primeiro que o amigo não tem competência técnica para isso, né, mesmo que ele seja psicólogo, não é para isso que ele está lá. uhum, Segundo, que nem sempre ele consegue fazer isso, e nem sempre ele sabe como lidar, você sabe como lidar com aquilo que você escuta, né. Por isso, inevitavelmente, as coisas vão ter que terminar numa psicoterapia, entendeu. E numa psicoterapia que você sabe que você vai sofrer, você vai ouvir o que você não quer, você vai ouvir o que você não gosta, né. Você vai ter que elaborar uma porção de coisas da sua vida que vão fazer você refletir, repensar uma porção de situações. Mas que provavelmente depois desse processo, você vai conseguir estabelecer vínculos muito mais
claros e muito mais afetivos e muito mais realistas com os outros. Porque quando você começar a estabelecer um vínculo com alguém, você já começa a perceber: "Opa, né, parece que eu já sei como é que isso funciona", né. Não é assim, eu tenho que evitar isso, eu tenho que modificar já de cara essa minha relação com essa pessoa, esclarecer algumas coisas para ela, porque senão vai cair no mesmo esquema, na mesma forma típica que eu tenho de lidar com tudo na vida, né. E isso e veja, estas coisas são ampliadas, não são só vinculadas no relacionamento Uhum. afetivo, amoroso, elas Sim. são vinculadas, refletidas numa relação, de trabalho, né, porque eu sou do jeito que eu sou em tudo. Uhum. Eu sou inteiro em tudo, né. Eu sou do mesmo jeito que eu sou em tudo. Eu posso até, no trabalho, ter algumas outras coisas, mas no fundo, quando os relacionamentos também começam a acontecer no trabalho, né, as coisas vão acontecer do mesmo jeito. Então, é um processo que está envolvido em mim, está implicado em mim, em tudo que eu sou, como eu vivo. E é Uhum. nisso que eu preciso mudar, né, é nisso que eu preciso rever. Ou é isso que eu preciso mudar, é isso que eu preciso rever. Infelizmente, ou felizmente, eu acho, né, infelizmente porque as pessoas não querem fazer uma Uhum. coisa, né, demorada, mas felizmente a psicanálise demora um pouco, né. A gente Uhum. precisa não dá para você fazer como a sua colega lá, né, genial, que cura ansiedade numa sessão. Ninguém cura ansiedade numa sessão, né, porque ansiedade é sintoma. Sintoma de Uhum. outra coisa, tem que ver o que está por trás da ansiedade, né. E isso com uma sessão não dá para você fazer, né. Uhum. Posso até dizer que eu faço, mas não faço, não existe. Então, felizmente, eu faço um processo de terapia mais profundo, mais analítico, e eu vou conseguir, elaborar a minha estrutura de vida com mais complexidade. Aí quando eu sair disso, né, isso já vai estar refletindo, de fato, no meu relacionamento com os outros, né. Que é só que não dá para fazer isso em uma semana, em um mês, né. Uhum. Mesmo porque não faz um mês que você tá desse jeito, né. Faz só a sua vida inteira, né. Uhum.